Namastê, muito feliz com essa nova temporada do Satsanga, que começou junto também com o podcast Satsanga, né? O Satsanga Cast, que também estão todos convidados a ouvir no Spotify e compartilhar com amigos, né? Ali eu tenho um assunto, os assuntos são assim de forma simples e prática para que as pessoas tenham mais contato com a filosofia do yoga, né? A gente vai ver que nessa nova temporada na Árvore do Yoga, eh, a gente vai perceber o quão importante é o estudo junto com a prática, e a gente vai perceber que a prática vai muito além do que em cima do tapete, né? E hoje mesmo a gente já vai pensar um pouquinho sobre isso, como onde a gente coloca a prática do yoga e como esse yoga permeia a nossa vida. Então, são todos muito bem-vindos. Espero que a gente continue até o final. Vão ser 12 aulas, né? A cada 15 dias, nas terças-feiras, às 2 horas da tarde. Todos os encontros ficam gravados, então, se você não consegue ver ao vivo, você pode ver depois gravado, mas eu acho muito legal essa nossa troca, né? Principalmente quem puder estar com a câmera aberta, para a gente poder se conectar, porque daí a gente também fica mais atento, né? Se a gente fica. é, eu sei disso, eu quero fazer um curso online, mas eu quero fazer um curso que é ministrado ao vivo, porque daí eu estou ali presente, porque eu, para botar um negócio e sair andando para lá, é facilmente fica vateada, não presta tanta atenção, né? E aqui a gente tem uma conexão e eu também, eu fico olhando para vocês para ver se vocês estão entendendo, eu vejo quem faz assim com a cabeça, né? Eu tô aqui com vocês. Então a gente começa sempre as nossas aulas fazendo o mantra do aluno e do professor, nessa relação que é tão importante, né, no sentido de a gente estar junto, no sentido de esse conhecimento estar protegido, né? E essa proteção ela vem porque eu estou aqui falando para vocês aquilo que eu aprendi com os meus professores, não só através dos livros que eu leio, mas principalmente das vivências que eu tive com os professores, e isso é muito importante na, na, na visão védica, né? Da onde vem todo esse conhecimento, essa relação de aluno-professor é uma relação que faz com que a gente consiga se polir realmente essa, esse lugar onde nós estamos crescendo juntos. Eu, quando estou dando aula para vocês, eu também estou escutando o que eu estou ouvindo e talvez eu seja a pessoa que mais necessite desse conhecimento do que vocês. Acho que é por isso que eu comecei tão cedo, né? E desde que eu comecei, há 33 anos atrás, eu nunca mais parei, né? Todos os dias eu me conecto com yoga. E todos os dias eu sou muito grata por esse caminho que eu escolhi, que foi forjado, assim, né? Foi no começo um pouco difícil, e daí vai e vai, mas é realmente uma filosofia de vida que permeia toda a minha vida e que eu sou grata todos os dias por estar em conexão com esses conhecimentos. E sou muito grata também por ter vocês, né, aqui para me incentivar. A estudar. Eu sou uma pessoa que estuda meio em cima da prova, assim, né? Eu, apesar de eu estou pensando em todas as aulas, eu estou pensando em toda, né, como que a gente vai dividir. Eu vou convidar o Sam Vaz, que é professor de Iyengar, para dar uma aula para vocês também, porque ele conheceu a Iyengar, ele conheceu a família, ele trabalha com, o trabalho dele é muito voltado para a cura, e a gente vai ver que tem um capítulo do livro que é da cura, então talvez eu traga mais algum convidado, mas eu fico sempre assim, conectada, tô lendo o livro de novo e sempre conectada com os conhecimentos e tenho um bloco de notas que eu vou anotando as ideias de como que a aula vai começar, como vai ser o meio, como vai terminar. E de repente, naquela semana que eu vou dar aula, me aparece um poema, a coisa vai surgindo, e daí antes da prova, eu pego e coloco esses, né, faço o meu roteiro, que eu tô aqui com ele do meu lado, faço o roteiro para poder passar para vocês. Falo isso também porque tem muitos alunos aqui que fazem a formação, que fazem a especialização, então, para entender um pouquinho desse processo, né, que não é assim, é interessante que ele seja orgânico, sabe? Que todo dia a gente estude um pouquinho e que a gente vá colocando as informações em caixinhas, em lugares,
né? Então, eu tenho um bloco de nota com frases, eu tenho um bloco de nota com ideias da próxima aula do satsanga, dessa aula, né? Talvez se eu tiver uma ideia de qual vai ser o nosso próximo episódio, né? Nossa próxima temporada, eu já anoto ali, porque as ideias, assim como as emoções, que eu falei nas 9 emoções, as ideias, elas são de Ishvara, não é meu. Esse conhecimento não é meu. Eu sou um canal para esse conhecimento, né? Tudo que eu vou ensinar para vocês é algo que eu aprendi com meus professores. Então, essa conexão de aluno-professor e essa gratidão, ela é muito importante, né? Que a gente tenha isso no coração para poder vibrar, para poder aprender, para poder ensinar. Então, a gente junta as palmas das mãos em frente ao coração, a gente mantém a coluna ereta, faz uma respiração profunda e a gente entoa o mantra do aluno do professor em forma de pergunta e resposta. Esse mantra diz mais ou menos assim: que estejamos unidos e protegidos, que estejamos unidos e bem nutridos, saudáveis, que o nosso conhecimento seja realizador para nós e para todos à nossa volta e que nunca haja inimizade entre nós, que haja paz dentro de mim, que haja paz à minha volta, que haja paz em todo o universo. Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahanao Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Então, a gente vai falar sobre esse livro, A Árvore do Yoga, né? Eu tenho essa versão, esse aqui eu tenho, comprei em 2002, né? E daí agora, daí ficou um tempão fora de linha, né? Fora de edição. A gente pode mandar para vocês, tem um arquivo, né, Fê? A gente pode mandar o arquivo lá no grupo. E daí, em 2021, ele lançou essa nova versão. Então dá para você comprar esse livro. Esse é um livro que você quer ter. Assim, eu tenho, eu não, eu fiz um sebo com meus livros, mas eu fiquei com os dois. Eu não quis deixar nenhum dos dois. E o Iyengar, ele tem um grande legado, né? Ele foi um mestre de yoga muito influente no século XX, né? Ele nasceu na Índia, de uma família humilde, né? Teve algumas doenças ah, quando pequeno, né? E ele teve a sorte de ter um cunhado, né? Que era o professor Krishnamacharya, que foi o Krishnamacharya que introduziu o yoga para ele. Krishnamacharya é também o professor do Patabi Joyce, que é o professor da minha professora, né? Eles são contemporâneos, o Krishnamacharya, o Patabi Joyce e o Iyengar. E o Iyengar viveu de 1918 a 2014. E ele teve, assim, introduziu o yoga com uma grande forma de fortalecimento e cura, por conta dos próprios problemas que ele tinha de saúde. Então, ele tinha essa coisa. Na verdade, o Krishnamacharya, que é a caras do yoga, né? Agora vocês vão saber a verdade. Mas parece que o Krishnamacharya não queria ensinar yoga para Iyengar porque ele era, tipo, era muito fraquinho, ele tinha problema de saúde, ele não andava legal, ele não conseguia fazer todas as coisas que os discípulos dele conseguiam fazer, né? Lá na Índia, as crianças começavam a praticar com 14, 12, 14 anos, começavam a fazer a prática de Ashtanga, uma prática pauleira, assim.
E, e o Krishnamacharya falava, não, esse cara não dá, ele tá muito fraquinho, não dá para fazer. E daí foi a partir das doenças que ele teve, das dificuldades que ele teve, que ele começou a inventar realmente, trazer para uma metodologia que hoje a gente chama de Iyengar Yoga, né, que tem o nome dele, que foi uma metodologia que realmente ele desenvolveu. E daí diz que o tapetinho de yoga, ele começou porque ele foi uma das pessoas que foi pro Ocidente para dar aula. E daí ele fazia apresentações de yoga. Se você olhar no YouTube, botar yoga, Iyengar, Vinyasa, Iyengar, você vai ver, ele praticava, ele tinha também uma forma de praticar como Vinyasa. E daí ele fazia as práticas em cima de um tapete, esses tapetes, um tapete. E daí ele vê que o tapete de tecido escorregava. E daí embaixo do tapete de tecido, às vezes tem uma coisa de borracha. Daí ele virou o tapete, diz a lenda, tá? Que ele virou o tapete e daí que ele, na borracha, ele conseguia fazer melhor a postura. Então diz a lenda que foi o Iyengar que inventou o tapetinho de yoga. Tá, essa é uma curiosidade. Já valeu a aula essa curiosidade. E daí, e daí também ele começou a trazer materiais, blocos, faixas, e daí ele tem vários aparelhos para fazer posturas, e principalmente muitas posturas de abertura, né, de abertura do peito. E ele criou uma tecnologia muito importante e focado no alinhamento preciso das posturas, né? Com esse uso dos acessórios, né? E principalmente com muita ênfase nos pranayamas e na concentração. Então, assim, ele realmente desenvolveu uma metodologia que, para você ser um professor de Iyengar Yoga, tem toda, ele foi muito organizado o que ele fez, assim, tem toda uma forma para você começar a estudar tudo que você tem que saber e os passos que você tem que dar para se tornar um professor de Iyengar Yoga. Então, é bem metódico e bem organizado, na verdade, né? Então ele deixou um legado enorme, né? E a partir de 1950 que ele trouxe, né? Ele começou a formar professores de yoga e tornou a prática acessível também. Isso que é muito interessante, o que a gente vai ver na árvore do yoga é que ele fala muito de um yoga para todos, para todas as idades, para todos os tipos de corpos, para todas as condições físicas, né? Então, o trabalho dele realmente é muito respeitado e ele também é muito respeitado na área médica e científica, tá? Ele trouxe muito conhecimento para essa área. Então, foi um grande mestre, além de vários livros que ele escreveu, além do a Árvore do Yoga, ele escreveu A Luz da Vida, a, a Luz sobre Yoga, né, que é esse livro aqui, daí eu tenho ele, A Luz sobre Yoga em inglês, e daí ele escreveu um livro somente de pranayama, luz nos pranayamas. Então muitas vezes ele começa dando aulas de pranayama com a pessoa deitada, né, fazendo com um bloquinho, deitado, com a cabeça um pouco assim, assado. Ele até tem pranayamas, todos os pranayamas que a gente faz sentado, ele primeiro faz deitado. Então ele tem toda uma tecnologia, uma didática assim para ir melhorando. Eu estudei bastante a Iyengar Yoga, mas mais em workshops. Daí o Sam vem para cá, dá umas aulas, eu vou na aula dele, eu vou para São Paulo, eu vou na aula dele. Fiz muitos workshops com muitos professores de Iyengar na vida, assim, né? E super recomendo. Apesar de não ser uma prática que eu sinta para mim como uma prática que é com essa fluidez que o Vinyasa tem, o Ashtanga tem, o Vinyasa, o Hatha Vinyasa tem, né? Porque são técnicas mais paradas. A impressão, não sei se todos já fizeram uma aula de Iyengar, mas a impressão que eu tenho, como eu tenho essa prática mais fluida, a impressão é sempre que é um workshop, assim, que não é um workshop. Então, às vezes não se dá muito atenção para a questão da fluidez. É uma aula mais parada, faz uma postura, depois faz outra postura, depois faz outra postura, mas no final a gente sempre sai muito bem, assim, porque tem esse ponto específico de você estar
trabalhando determinadas regiões, também é muito terapêutico, então às vezes o professor escolhe, vou trabalhar isso aqui, eu tô com uma dor aqui, daí faz uma aula quase que especial para você ali sobre aquela questão, né? Então ele deixou um legado muito interessante, né? E ele trouxe, uniu, né, rigor, porque ele é bem bravo, né? Lá em ele até pegava um negócio lá e batia nos alunos. Eu falo para vocês que eu bato, né? Que na terceira vez que fez errado eu bato, mas eu não bato, só às vezes, para você ficar esperto. Não, mas eu não bato, não. Só às vezes. Mas a Ienga batia mesmo, tá? E daí, às vezes a gente vê, assim, porque tem muito rigor e como é uma técnica, que às vezes, assim, a gente vê alguns professores muito querendo imitar como ele fazia, sabe? E daí acaba que não encaixa muito com a nossa cultura, e às vezes os professores ficam muito rígidos na técnica, né? Então, tem professores que são não tão rígidos na técnica, dão aula de Iyengar Yoga, mas não são tão rígidos, não pedem a essência de todo o trabalho, né? Mas também conseguem trabalhar um pouco mais a questão não de um rigor tão intenso assim, né? E o Iyengar trabalhou muito, a gente vai ver nesse livro que é pura poesia, né? A Árvore do Yoga, assim como o Yoga Sutra que ele traduziu, esse livro Luz na Vida, se você não leu, se você já leu a Árvore do Yoga, você pode ler esse livro aqui, que é lindíssimo, Luz na Vida, e entre outros, eu tenho ali um monte ainda além desses livros, eu tenho outros livros dele, né? A Arte do Yoga e tal, mas esses são os principais, né? Esses que eu mostrei. É, Então, ele deixou um legado muito sólido para praticantes do mundo inteiro. Existe uma escola, que você faz uma formação, que tem uma prova que você faz e tudo mais, isso é muito legal. E daí a gente traz, né, o que ele traz de conceito mais importante, nesse livro, que é logo no começo. Ele traz a ideia de que todos os yogas, ele vai falar de várias formas de yoga, mas ele traz a ideia de que todos os yogas, eles são como um caminho para chegar ao topo da montanha, tá? Então são várias formas de yoga e que o topo da montanha é o cume, é o samadhi, é esse lugar de liberdade espiritual, tá? Então, na verdade, no final, não importa o tipo de yoga que você faz. E a gente vai ver que existem várias formas de yoga e que todas essas formas são como caminhos para chegar no topo da montanha. E eu lembro uma vez, quando eu estava grávida do Ravi, fazendo eh, o curso desses de doula, de parto normal, que de normal não tem nada, né? Que quem já fez um parto sabe que não é nada normal, mas chama normal, né? E daí você fica com aquela coisa, né? Que eu vou fazer parto normal, que eu vou fazer tal. E na verdade a gente não sabe, porque na hora muitos fatores vão acontecer ali. E daí um dos exemplos que davam é assim, que o importante é chegar no topo da montanha. O importante é o neném nascer, né? E existem várias formas desse neném nascer, assim como existem várias formas de chegar ao topo da montanha, né? Então, eu lembro que eu até já tinha lido esse livro, mas eu não lembrava que, na verdade, foi a mesma ideia, né? Então, assim, Deus em todas as culturas, existem muitas religiões, né? E várias formas de chegar a Deus. Não é um Deus diferente, tem um Deus aqui, outro Deus. Não, é Deus. Só que um chama de um nome, outro chama de outro nome, outro tem, né? Porque a nossa essência é Deus, é magnífica, é algo inexplicável, né? Que a gente não consegue palpar. Mas todas as formas com que a gente, todas as trilhas, todos os caminhos que a gente faz, no final chegam ao Deus, ou no final chegam no cume da montanha, né? Então, Deus é chamado de vários nomes, mas ele é único, né? Então, ele traz o yoga como um objetivo final que é vislumbrar a alma,
tá? Então, o yoga, como um objetivo final, é vislumbrar a alma, se alinhar com o seu propósito, deixar o universo agir em você sem que a mente atrapalhe. Lembra lá atrás, no satsang, a gente falou dos 5 corpos, né? O corpo de alimento, o corpo de energia, o corpo mental, o intelecto e o Ananda Maya Kosha, corpo de bem-aventurança, né? E a gente percebe que a mente, o corpo mental, ele está no meio. Se fosse colocar aquelas bonequinhas russas, a bonequinha do meio é a mente. E daí essa mente, que é a nossa mente, que está super ultra confusa, ansiosa e tudo mais, por conta de muita tela, muita informação. A gente não tem um sistema é, é, tão atualizado quanto as telas e a velocidade com que as coisas acontecem. Por isso que a gente está tendo tanto problema mental, tá? Desde criança. Então a gente tem um sistema muito, né? A gente tem um sistema reptiliano de fuga, né? E a gente tem um sistema que não pode com tanta velocidade, que não dá, não tem capacidade com tanta velocidade. Apesar de os nossos filhos já nascerem com uma velocidade um pouco maior, eles já são uma geração ansiosa. Porque eles não precisavam esperar o próximo capítulo da novela. Lembra que a gente esperava o próximo capítulo da novela? Esse esperar faz parte da vida, saber esperar, né? E a gente está cada vez menos sabendo esperar, cada vez mais imediatista, cada vez mais ansioso com o futuro, né? E tendo a capacidade de revisar o passado, porque antes a gente, sei lá, tinha acontecido alguma coisa, você viu uma carta depois de anos, né? Hoje não, você tem fotos de 1900 e bolinha, tem filmes de, né? Então a gente tem essa dificuldade gigantesca de estar no presente, com a mente aqui presente, porque a gente está ou sempre muito ansioso olhando para o futuro, ou a gente está revivendo o passado que está muito acordado dentro da gente por conta da tecnologia também, né? Das lembranças e memórias que não estão só mais no nosso corpo, que não estão só mais no nosso intelecto, na nossa mente, né? Elas estão ali, realmente. Você quer esquecer uma pessoa, tá ali, ó. Daqui a pouco o iPhone abre uma foto de um momento que você estava na praia com um ex-namorado que você já nem lembrava mais, mas tá ali, voltou, né? Então, essas coisas vão confundindo a mente. E a mente vai atrapalhando todos esses corpos, né? Vai atrapalhando a energia, vai atrapalhando o corpo, o intelecto, daí você não consegue mais ter uma intuição, tal, porque tá tudo muito bagunçado. E o yoga, como técnica, vai te ajudar a reorganizar isso, tá? Então existem para chegar nesse lugar, né, onde eu vou ter um vislumbre da alma e para que eu quero isso? Né? Para que eu quero ter um vislumbre da alma? Para que eu quero? Porque eu quero saber qual que é o meu propósito de vida, né? Eu quero saber para que eu vim aqui? Qual que é o objetivo da vida, da onde eu vim, para onde eu vou? Isso, apesar de muita gente não ter noção, é um buraco que a gente tem dentro que não dá para preencher com outra coisa a não ser conhecimento, que é vidya, conhecimento da verdade, né? Então a gente acaba preenchendo esse vazio de não saber quem sou, para onde vou, de onde vim, a gente acaba preenchendo esse buraco com ah, satisfazendo os desejos, né? A primeira coisa que a gente faz é tentando satisfazer os desejos. Mas para que que eu quero? Para que que eu quero esse vislumbre da alma? Para que que eu quero? Porque eu quero estar mais alinhado com o universo. Eu quero estar mais alinhada com as leis. Eu quero estar mais fluindo para as coisas que são para mim. Porque, claro, tudo que é para mim vai chegar para mim. Só que às vezes a gente está tão desalinhado que chega coisa que às vezes nem era, eu acho, sabe? A impressão que eu tenho. Tá? Mas quando a gente está mais alinhado, a gente percebe assim, ah, não, eu gosto de tal coisa. E daí tem até tem esse alinhamento planetário mesmo, né? Chega com 28 anos, tem o retorno de Saturno,
que se você não tá alinhado, dá uma chacoalhada. Depois, com 33, sei lá que idade, dá uma chacoalhada. Você parece que alguma coisa ali dentro mexe, que você vai ter que olhar. Você é obrigado a olhar. Assim, quando a mulher, quando está no período menstrual, ela é obrigada a olhar para as coisas dela. Não é que ficou surtada quando está menstruada, é porque ignorou tudo, ignorou as dores, ignorou as coisas, né? Ignorou aquilo que deveria ser olhado, e daí chega no período menstrual, aquilo lá, bum, bomba, né? Então não é besteira, ó, tem que olhar para esses lugares. Ou quando a gente cai numa depressão, numa ansiedade, numa tristeza também, é momento de olhar para fazer alguma transformação. Diz que hoje é um dia, um portal importante assim para transformar, né? Deixar o velho e começar o novo. Então podem dar uma olhada nisso. Então existem várias formas de yoga. Ele fala, né, ele trouxe aqui no livro alguns, eu trouxe alguns outros, que é o Raja Yoga, que é o yoga da mente, a busca da maestria da mente. E ele vai acontecer com o Samyama, Dharana, Dhyana e Samadhi. Ele vai falar bastante do Ashtanga Yoga, tá? Mas dentro do Ashtanga Yoga, que é o yoga de Patanjali, ali dentro, por que que o Yoga Sutra é tão importante? E a gente vai estudar que dentro do Árvore do Yoga tem muito do Yoga Sutra. E também no podcast eu vou estar trazendo coisas do Yoga Sutra, porque dentro dele tem todos os tipos de yoga. Tá contido ali. Então, o Raja Yoga, que é o yoga da mente, a busca da maestria da mente, ele tem os três últimos angas, que é Dharana, Dhyana e Samadhi, que chega junto, né? Que é esse lugar de contemplação, de concentração, dharana, de meditação, dhyana, e de samadhi, que é o estado de hiperconsciência, tá? Que daí você vislumbra a tal da alma. E ele vai falar do Kriya Yoga, que é o yoga da purificação, que se baseia em três técnicas essenciais, que é o primeiro sutra do segundo capítulo do Yoga Sutra. Ele fala dessas três técnicas, que é tapas, que é disciplina, esforço sobre si próprio, né? Tapas. Tapas é isso, né? Você quer ir para lá, ele faz assim. Se você fizer assim na tua mão, aí faz assim, ó, faz assim. Esfrega uma mão contra a outra. O que que acontece? Atrito e calor, gera calor. E esse calor é esse lugar que aquece o corpo. Então a gente também, essa prática que a gente faz mais, essa disciplina, esse aquecer o corpo, né? Como se o fogo queimasse a preguiça, a ignorância. Então, Kriya Yoga é tapas, Swadhyaya, que é o estudo de si mesmo, através da meditação, e é o estudo das escrituras. Isso que a gente está fazendo aqui é Swadhyaya, é o estudo sobre o ser, né? E Ishvara Pranidhana, que é a entrega ao divino. Então, esses são três pilares para purificar corpo e mente, para diminuir os kleshas, que são as formas pelas quais nós sofremos, né? Então, essa noção do eu separado do todo, eu como fazedor, então tudo vira um peso em cima de mim, porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque quando eu tenho esse lugar de que eu que sou o fazedor e que se eu não fizer, ninguém faz, e que tudo depende de mim, também quando acontece alguma coisa errada, fui eu que fiz, né? Daí vem a culpa. E se a gente consegue, se a gente realmente perceber que não sou eu o fazedor, mas que existe todo um universo que faz junto comigo, que Deus está dentro de mim e faz junto comigo as coisas, né? Daí fica muito mais relaxante, né? Eu lembro num dia que a minha professora, a Glória Arieira, comentou sobre isso, assim, falando sobre essa entrega ao divino, né? Você poder fazer o que deve ser feito por você, mas poder entregar o resultado, né? Tem coisas que até aqui eu posso fazer, não tem mais o que eu possa fazer. E daí você ter a certeza de que você fez o melhor e você poder soltar, né? Isso aí é Ishvara Pranidhana. E daí os kleshas são as aflições. Então essa noção do eu, os ragas e dveshas, os gostos e as aversões, né?
o medo da morte. Então a gente vou lá no satsang eu vou falar mais sobre, depois vai ter um episódio só sobre os kleshas, tá? Então os Kriya Yoga é Tapas, Swadhyaya e Shvara Pranidhana. Jnana Yoga é o caminho de conhecimento e da sabedoria. É isso aqui, é uma investigação da verdade, né? Daí fala sobre aquilo que a gente já falou aqui, que é Shravanam, que é escutar o conhecimento que vocês estão fazendo. Daí Mananam, que é fazer uma reflexão, que eu vou convidar no final para vocês fazerem, para que isso que a gente está ensinando aqui reverbere, e daí você tenha compressões. E daí Nididhyasana, que é uma meditação profunda, quando você realmente consegue pegar aquele conhecimento e colocar dentro do coração. E daí esse Jnana Yoga, ele traz esse reconhecimento entre o Atman, o eu interior, e Brahma, a realidade suprema, e mostrando que não é dividido, não é separado. E essa é a nossa grande ilusão. Então, o Jnana Yoga ele está nesses textos importantes que são as Upanishads, né, que é o final, as Upanishads são o final dos Vedas, onde tem um diálogo entre mestre e discípulo. E às vezes o mestre e o discípulo é assim, pode ser realmente um professor e um aluno, mas pode ser uma esposa com um marido conversando, um ensinando para o outro. Pode ser um filho e um pai, tá? Mas é esses lugares onde existem diálogos, e esses diálogos têm como objetivo esse autoconhecimento, essa sabedoria, né? Dessa realidade suprema. Também na Bhagavad Gita, né, se estuda, o Jnana Yoga se estuda a Bhagavad Gita, geralmente as pessoas que estudam Vedanta, né, são chamadas Jnana Yoga, que são os Jnana Yogis, que estudam, né. De certa forma, vocês estando aqui comigo também são Jnana Yogis, né, que não é o yoga da prática física, mas é o yoga da compreensão, porque diz que realmente a liberdade vai acontecer através do conhecimento, tá? Aqui, Patanjali fala no Yoga Sutra de um samadhi, né, de um estado de consciência que você entra, né? Você vem da concentração, meditação e samadhi. Então você vem num estado de concentração profunda e entra num estado como se fosse um êxtase, assim. Ou tem gente que fala êxtase, né? Como se fosse para dentro. Mas no Jnana Yoga é através do conhecimento mesmo. No Vedanta também se fala através do conhecimento. Eu tenho a capacidade de compreender, tá? Isso é uma principal diferença entre Yoga e Vedanta. E daí ele vai falar de Karma Yoga, que é o caminho da ação consciente e desapegada. Karma Yoga é o que está realmente o que está escrito lá na Bhagavad Gita, tá? Onde cada ato é oferecido sem expectativa de resultados pessoais. É a prática de servir e agir com presença, transformando a vida cotidiana em disciplina espiritual. É um ensinamento que aparece com muita força na Bhagavad Gita, onde Krishna ensina para Arjuna, no meio do campo de batalha, sobre a libertação que vem da inação e do agir sem apego ao resultado. Tá? Então, o Karma Yoga, ele traz essa consciência de que eu faço uma. Karma Yoga basicamente é fazer ações deliberadas. Tá? Quando se fala em yoga como caminho de liberdade, é você não estar sendo oprimido pelos teus pensamentos e pela tua reatividade. É um caminho de assertividade, de ação deliberada. Então, e daí toda a ação que eu faço vai produzir um karma, uma reação. E daí essa reação eu coloco no meu colo. Não é culpa de ninguém. Eu que escolhi, eu que fiz, tá?
Então, é um caminho muito lindo, é um dos yogas que eu mais estudo, que é o Karma Yoga, que é a Bhagavad Gita, que é um livro que eu estudo. E que tem esse lugar da ação deliberada. Tem um curso que eu já dei que chama Karma e Dharma. Ali eu ensino é, todas as questões do Karma Yoga, tá? Acho que são 6 aulas, uma coisa assim. Eu ensinei lá na pandemia, ficou bem bom. E daí ele vai falar sobre o Hatha Yoga, ele o Iyengar coloca como o yoga da vontade. Hatha Yoga é um caminho de união entre o Sol, Ra, e a Lua, Tá. Símbolos das energias vitais opostas que habitam no próprio corpo. Sua prática combina posturas, asanas, e técnicas de respiração, combina purificações, combina, né, os kriyas, combina mudras, os gestos, e meditação. O Hatha Yoga busca trazer equilíbrio, vitalidade e, através desse equilíbrio e vitalidade, expansão da consciência. Os ensinamentos do Hatha Yoga estão reunidos em textos medievais clássicos como Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita e Shiva Samhita, tá? E no Yoga Sutra. Mas o Yoga Sutra, ele não fala sobre Hatha Yoga. Ele vai falar sobre pranayama, ele vai falar uma frase sobre asana, que é a mais importante de todas quando você estiver praticando, que é asana é postura física firme e confortável. Então, mas ele não vai ficar dando um monte de aula, um monte de coisa, explicando coisas para lá e para cá, tá? Então ele também coloca assim o sol como o corpo que anima o corpo, a alma, né? E a lua como, como sendo a consciência. E daí eu coloquei aqui, ler trecho grifado na página 28. Pera. Nem o número mais da página eu consigo ver sem óculos. Bem que dizem, né, que o corpo, eles chamam de corpo, o corpo de Sukshma Sharira, aquilo que está em constante putrefação. Veja bem, essa é a definição do corpo para o yoga, tá? Sukshma Sharira, que é o corpo físico, né? Então ele fala assim sobre o Hatha Yoga. Considere o termo Hatha pelo prisma psicológico, abandonando o fisiológico apenas por um instante. Se você, e você perceberá melhor se o Hatha Yoga é físico ou espiritual. Então ele fala: abandona a parte fisiológica e fica só com o prisma psicológico. Ra significa sol, que é o sol do seu corpo, ou seja, sua alma. Tá significa lua, isso é, sua consciência. A energia do sol nunca enfraquece, já a da lua mingua todo mês, e assim uma outra vez, vem do vazio à plenitude. Nesse sentido, o sol que há em nós, a nossa alma, nunca enfraquece, ao passo que a mente ou consciência, que tira da alma a sua energia, tem suas flutuações, modulações, estados de humor, altos e baixos, como as fases da lua. Como Mercúrio, que a mão não consegue segurar, não é fácil conseguir captar a mente. Não obstante, quando a consciência e o corpo são levados a unir-se, a energia da consciência se aquieta. Quando isso ocorre, a consciência se aquieta também, e a alma, então, ocupa o corpo todo. Isso é muito lindo. Eu estou no livro antigo, né? Mas é logo na parte um, logo no comecinho. Yoga é um. Então aqui eu falei de alguns tipos de yoga, foi meio que rapidão, né? Mas todos eles levam ao cume da montanha, né? E daí tem um outro trecho que ele coloca: o corpo é indolente, a mente é vibrante e a alma luminosa. Os exercícios do yoga desenvolvem o corpo até o nível da mente vibrante, para que o corpo e a mente, tendo
ambas se tornando vibrantes. Sejam atraídos pela luz da alma. Então, ele vai falar também de dois livros que falam sobre Hatha Yoga e falam sobre esse objetivo final do yoga, que ele vai falar sobre o Hatha Yoga Pradipika, que é a luz, Pradipika é a luz sobre o Hatha Yoga. E lá ele tem uma frase que é assim, Pranavritti Nirodha, acalmar as flutuações da respiração. E lá no capítulo final ele fala do Samadhi, então união do Espírito Supremo. E no Yoga Sutra ele vai falar Yogaschitra Vritti Nirodha, ou acalmar ou segurar as flutuações da mente. Então, ao longo desse livro, a gente vai estudar o Ashtanga Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Essas palavras você quer conhecer, tá? Professores de yoga sabem, conhecem essas palavras, tá? E daí, o Iyengar coloca aqui como se o Ashtanga Yoga pudesse ser dividido em três grupos. Os Yamas e Niyamas, que são a disciplina social e individual, né? Então, social, Yamas, não mentir, é toda essa ecologia que a gente faz, né, com as pessoas. A gente vai entrar depois nisso mais profundamente. Essa aula tá bem cheia de palavrinha, tá? Se você tá começando agora, tranquilo, calma, gente. Muitas coisas a gente vai repetir, tá? E é difícil ensinar yoga sem falar nas palavras, porque são conceitos, não é apenas uma palavra que é traduzida, é um conceito. Então é importante que a gente vá entendendo. Quem está estudando, começa a anotar, a ter um pequeno vocabulário. Daí daqui a pouco você está ouvindo um mantra lá no Spotify, você conhece a palavra que está falando, fala, nossa, essa palavra, daí você começa, nossa, esse mantra. Daí começa a se expandir dentro de você. E daí você começa a juntar palavras e ter uma compreensão maior. Então, ele fala que o Ashtanga pode ser dividido em três grupos. Esse da disciplina social e individual, que seriam os yamas e niyamas, que é considerado o sarva bhavana, que é considerado algo que é para todos os seres. Não importa a cultura, não importa a idade, não importa a raça, não importa o país, servem para todas as pessoas. É um sarva bhavana. E daí ele vai falar sobre a evolução do indivíduo e o entendimento da sua própria natureza que vem através do sadhana, que é a prática. Então, é o asana para o corpo, o pranayama é a ciência da respiração e pratyahara é aquele que é o ponto. Pratyahara é a abstração dos sentidos. Então é como se eu fosse, tivesse, imagina uma tartaruga com a cabecinha para fora, as mãozinhas, os pezinhos para fora. Então Pratyahara é quando a tartaruga vai para dentro. Então é como se você pegasse os teus cinco sentidos e colocasse eles para dentro. E isso acontece na prática. Então, para fazer o Raja Yoga, o Raja Yoga ele fala que é os últimos três passos, né? Dharana, Dhyana, Samadhi. E antes de Dharana, Dhyana e Samadhi, vem Pratyahara, que é essa introspecção, esse voltar-se para dentro, que está tão difícil com essa vida que está tão para fora, né? Daí a gente olha, volta para dentro, senta para fazer concentração e fala: Meu Deus, quem é essa pessoa chata que tá aqui dentro de mim que eu não consigo me concentrar, né? Fala, pelo amor de Deus, né? A gente não se aguenta, porque assim, tudo isso que a gente está fazendo aqui, esse estudo que a gente está tendo, é para que a gente consiga, a princípio, lidar com a pessoa que a gente é, estar bem com quem a gente é, né? Assim, a gente pode utilizar, eu brinco, né, que a gente pode utilizar o yoga como cachaçinha. Tá mal? Vai lá, faz uma prática. Em 15 minutos de prática, se você para, faz um Pavana Muktasana, senta e respira e faz um pranayama, tua fisiologia já mudou. Você já tá melhor, né? Assim que, tipo, em vez de tomar uma taça de vinho, dá um relax fazendo yoga, vai ser melhor ainda, né? Então a gente pode usar para isso o yoga, né? Mas a gente pode absorver um pouco mais, né? Fazer todos os dias, estudar junto,
fazer essa prática que é tão maravilhosa permear a nossa vida. Né? Porque quando se fala de yamas e niyamas, na verdade, ele é uma disciplina social e individual, mas é para que para que você tenha paz. Porque se você não mentir, se você não roubar, se você não agredir, se você vai ser muito mais em paz a tua vida. Não é pelo outro, coitadinho do outro que você não está fazendo, porque nessa cultura se acredita que tudo que você faz volta para você. É a lei do karma. Né? Não é assim. Eu lembro, eu lembro uma vez que eu estava fazendo terapia, daí eu falei, ai, não, mas aquela pessoa é meu karma. Daí o terapeuta assim, olha, tem o karma e tem o karma lá. Para com isso aí. Tem o karma lá. Não vem com essa, não. Né? Eu falei, não tá, tá bom, tá bom, tá bom. É. Então, a gente tem a noção de que toda ação que a gente faz vai produzir uma reação. Eu leio também, eu estou estudando, eu fui convidada para estudar o livro Um Curso em Milagres, né? E ele fala muito sobre quando a gente faz um ataque para os outros, quando você ataca outra pessoa, você está numa discussão. Eu sou uma pessoa que meu Deus, o yoga realmente me salvou. Porque eu tenho dois irmãos mais velhos, eu sou muito brava, eu sou muito brava, assim, muito. Eu fico muito irada com coisas desde política até sei lá o que, eu fico muito, muito brava. Então eu tenho que me controlar, porque eu sou uma pessoa que eu aprendi desde pequena a me defender. Muito, né? Muito me defender. Então tudo se torna um ataque para mim, porque eu tenho que me defender. Vai me colocando assim, vai me encurralando assim, daí eu venho com uma força muito bruta. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então o yoga vai acalmando, né? E, e daí, nesse livro, diz que que todo ataque que você faz, ele não é um ataque para outra pessoa, é para você mesmo. E eu tava numas discussões na família e não sei o quê, e eu comecei a perceber isso mesmo, que todo ataque, pode perceber, todo ataque que você faz a outra pessoa, você está atacando a você mesmo. É muito, muito louco. E esse livro, Um Curso em Milagres, fala dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que não tem ensinamentos mais difíceis do que os de Jesus. Fala sério, né? Porque o cara bate da outra face, faz não sei o quê, Ana, perdoa, não segura a mágoa, não sei o quê. É muito difícil, mas é magnífico. E diz que o Jesus passou lá pela Índia, né? Então, então yamas e niyamas é quase que, sei lá, os 10, né, as 10 leis lá para a gente seguir. E que servem para todos os seres, isso que é interessante, né? Então, mas o que é mais interessante, o que eu acho muito interessante no yoga, nessa cultura védica, é que você não está fazendo porque coitadinho do outro, entendeu? É volta para você, você não está fazendo, você não ataca o outro porque você vai ser atacado. Você não faz porque vai voltar para o teu colo. Então é uma questão de autorresponsabilidade muito grande e que é muito legal. Então, ele dividiu ali. é, Yamas e Niyamas como disciplina social individual, Asana, Pranayama e Pratyahara como evolução individual e de entendimento da sua própria natureza, você saber quem você é. Isso é muito importante, porque quando eu me dou conta de que eu tô sendo encurralada, que vai, alguém ele falou, ó, eu vi um chat subindo ali, eu também sou assim. Quando eu tô sabendo que eu tô sendo colocada no cantinho, assim, na espreita e tal, daí eu tenho que começar a prestar atenção. Porque senão a próxima coisa vai ser eu atacar. E daí esse ataque vai voltar para mim. Então, assim, o autoconhecimento, esse entendimento da sua própria natureza, e é isso também, a gente vai ver que cada ser, cada um de nós foi constituído de determinadas quantidades de tamas, rajas e sattva. Então, tem gente que é mais assim, tem gente que é mais assada. A gente vai ver na próxima aula de novo, Artha Kama Dharma Moksha e essas, vai falar sobre as castas, né, de como são formadas as castas, eu vou explicar isso legal para vocês. Então, as disciplinas social e individual, o sadhana, que é a prática de pranayama, de asana, de introspecção, do pratyahara, né? E daí ele divide no samyama, né? Que daí ele
pega esse Raja Yoga, que é Samyama, que é aquilo que vem junto, que é Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, é concentração, meditação e hiperconsciência. Então, o yoga ele pode ser visto com essas três camadas também, né? Uma camada física, uma camada mental e uma camada espiritual, no sentido da liberdade da alma. E daí aqui eu vou ler outro trecho. Então, a liberdade da alma, veja bem. Se uma ave é mantida dentro de uma gaiola, não tem possibilidade de se movimentar. No momento em que a gaiola é aberta, a ave sai e ganha sua liberdade. E o homem alcança a liberdade quando a mente se liberta do cativeiro do corpo e passa a repousar no colo da alma. Então, o Iyengar, ele afirma, né? Embora no Ocidente o yoga seja considerado uma disciplina física, ele é fisiopsicológico ou físio ou psicoespiritual. Psicoespiritual. Isso é muito lindo, né? É ultra psicologia, né? Porque não trabalha só. Eu faço terapia, às vezes eu fico assim meio que tipo, ai, tá faltando alguma coisa aqui, né? Porque fica muito só aqui na cachola. Eu faço agora é comportamental, então tá, é legal, porque daí eu percebo as coisas que tem, né? A gente começa, é muito legal, porque é uma ferramenta muito interessante. Mas falta alguma coisa ali naquele negócio, naquele estudo. Por isso que eu tenho que fazer outros estudos, né? Por isso que o yoga realmente completa ali toda essa vontade que eu tenho dessa liberdade, né? De sair da gaiola dentro da cabeça. E daí eu vou trazer aqui a terceira camada do yoga é descrita por Patanjali em seus Yoga Sutras como o tesouro do yoga. Trata-se do efeito ou do fruto do sadhana e consiste em dharana, dhyana e samadhi. Dharana é a concentração ou a atenção completa. Dhyana é meditação. Samadhi é o ápice do yoga. É o estado de graça e união com o espírito universal. Quando você cuida de um fruto, não, quando você cuida de uma árvore, ela no momento certo florescerá e depois dará frutos. Seu natural ponto culminante. Da mesma maneira, a prática do yoga alcançará cedo ou tarde a fragrância espiritual da liberdade e da beatitude. Não, eu vou até ler isso de novo. Quando você cuida de uma árvore, ela, no momento certo, florescerá e depois dará frutos, seu natural ponto culminante. Da mesma maneira, a prática do yoga alcançará cedo ou tarde a fragrância espiritual da liberdade e da beatitude. Assim como a essência da árvore está contida no fruto, também a essência da prática do yoga está no fruto da liberdade, da elegância natural e da paz e da beatitude. É muito lindo isso. É muito lindo. E daí eu faço uma pergunta para vocês refletirem, que é: será que o yoga é apenas uma prática física? Não precisa nem responder, você pode só pensar aí. E daí me veio essa coisa, por onde as raízes do yoga permeia a sua vida? E daí eu queria que você escrevesse, se você tiver aí onde escrever. Por onde as raízes do yoga permeiam a sua vida. Tipo, você percebe o yoga ultrapassando os limites do tapete e da sala?
Podem escrever ali, no, se alguém quiser escrever ali no chat, daí eu vou lendo. Então, as raízes, né? Por onde as raízes do yoga permeiam a sua vida? Do respirar ao acordar. A Bárbara colocou nos meus valores. E assim, a gente tem que ter uma consciência da questão dos valores, né? Que a gente não é perfeito e que a gente vai errar. Mas beleza, errar consciente é ótimo. E ser responsável, né? Assumir e colocar no colo o resultado, isso é praticar yoga, né? Ninguém é perfeito. Na minha volta para casa, nas minhas relações comigo e com o outro, com as pessoas ao meu redor, principalmente meus filhos, na compreensão comigo mesma e com as pessoas, nos gestos do dia a dia, nas minhas atitudes, na percepção da vida, na forma como me relaciono com as pessoas, nas minhas escolhas, atitudes, nas minhas reflexões, nas relações cotidianas. O yoga se faz presente principalmente na regulação das minhas emoções. Percebo ao lidar com impermanências antes de sentir raiva ou tristeza, respiro e retorno ao centro. Me mantenho em estado de presença nas minhas ações, no meu sentir, no respirar e não surtar em diversas situações. KKK, é bem isso, né? No estar presente a cada respiração, na minha constante evolução em tentar ser alguém melhor para mim e para todos os outros à minha volta, em cada dia, na minha essência e nos desafios diários, na relação com minha filha. Yoga me transborda tudo que fica guardado, consigo expressar através do yoga. Relações com a minha família, na percepção do eu, na minha vida diária, na minha coragem e aceitação, no dia a dia, na pausa, contemplando o momento, respirando em silêncio, na relação com as minhas filhas, nas relações com os outros, na minha relação comigo mesma, né? Eu acho que é onde o yoga mais me ajuda, nas minhas relações comigo mesma, porque eu não sou fácil, não. Na minha ligação com a fonte, me trouxe mais conexão com a minha espiritualidade. É meu cordãozinho de volta para mim quando a vida me leva embora. Não dá para dizer que o yoga é uma prática física, né? E como é importante esse estudo, a gente estar em contato, porque é muito profundo. Verdade, acho que antes dos outros, a minha relação comigo mesma. É. Porque é isso, né? Se a gente é um campo vibracional, se a nossa alma está permeando o corpo e ela vai além do corpo, né? Ela se expande para todos os lugares que eu vou, a minha energia vai antes, né? E daí existe um campo vibracional aí. Se a gente cuida desse campo, a gente também atrai coisas boas para a gente. Mas toda a história que a gente está tentando fazer aqui, apesar de a gente utilizar o corpo, a respiração, o corpo mesmo, tudo que a gente está tentando fazer é equilibrar a mente, a princípio. Então, é ter uma mente calma e clara, que é o mais difícil e que está sendo cada vez mais difícil para todos nós, por conta das velocidades, dos valores que estão sendo colocados, né? Então, esse caminho tem que ser feito um detox mental mesmo, para a gente ter clareza, para ter concentração, para poder fazer boas escolhas diárias, né? Vi um psiquiatra falando esses dias que o maior benefício da atividade física é interromper os pensamentos, uma limpeza psíquica, limpeza dos samskaras. Exatamente. Ah, pera. Não, vi um psiquiatra falando esses dias que o maior benefício da atividade é interromper os pensamentos. O yoga me trouxe isso, me trouxe a presença, sem pensamentos. E hoje eu dei uma aula ali, ficou gravada, para quem faz aula no estúdio,
E eu falei muito da questão das técnicas como âncoras para voltar para a presença, sabe? Mula Bandha. Repetir mentalmente assim, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Ujjayi Pranayama. Então a mente foi, volta, 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 porque isso que é dharana, é concentração. A mente foi, voltou, trouxe de volta, foi, trouxe de volta. E eventualmente, quando a gente tem esse treino, vem um pensamento que não é legal, volta, né? Vem, cancela. Eu tenho feito esse, cancela. Pensou, cancela. Pensou besteira, cancela. Isso ajuda pra caramba. Depois a Tal me colocou. Eu estava lendo hoje de manhã que Carl Jung, em 1953, escreveu sobre yoga, um método de higiene psíquica, uma limpeza psíquica, limpeza dos samskaras, exatamente. Jung era esperto, ele também sabe bastante sobre yoga, né? Sobre o subconsciente. E daí essa liberdade, tá? A liberdade em conceitos, preconceitos, ideias que a gente tem dos outros, de nós mesmos, né? Então a gente vive numa gaiola aberta, né? A gente é que nem um pássaro que está numa gaiola, só que a gaiola está aberta. Só que a gente fica dentro da gaiola, né? Na gaiola, e daí cada um tem a sua, que é um medo, uma fobia, uma tatã, tatatã, né? E vamos então esse nesse estudo fazer essas raízes, né, irem brotando para todos os lados da nossa vida, e para dentro a partir do nosso coração, esse potencial que tem na semente, poder a gente realmente expandir esse nosso potencial. Fala, Gabi. Não, você falando da aula hoje que eu não pude participar, mas eu lembrei muito no retiro que eu fiz com as meninas aí de Tia Anitta, que na aula do Cassiano, na sexta noite, teve uma hora que minha cabeça começou a ir ali. Eu falava, ai Jesus, minha perna tá doendo, porque eu já tinha feito a prática com você de manhã, tudo tal. E aí teve uma hora que eu falei, meu, foca, respira e foca na respiração. E quando eu vi, eu já tava lá no Shavasana longe, há muito tempo. Mas foi eu focar, assim, porque minha cabeça já tava indo muito mais forte do que eu. Eu tô cansada, meu corpo tá cansado, minha perna tá cansada. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, cheguei até aqui, assim, maravilhosa, Sim, mas foi até assim, eu começar a colocar isso, assim, né? Foca, que nem você falou, foca nas. Fugiu agora a palavra, enfim. Nas técnicas, respira. E depois foi maravilhoso. E é muito bom perceber isso, assim, né? sim. Mas assim, daí também o que a gente quer trazer, né? Assim, ele coloca aqui, né? Yoga tem essas três camadas: física, mental e espiritual. O físico é essencial, sabe? É através. A gente tem que trabalhar o físico, não tem como. O nosso sistema, ele foi feito para a gente caminhar grandes distâncias, pegar frutos, caçar, né? Carregar água, cortar lenha. E de repente a gente está sentado na frente de um computador o tempo inteiro. Então, assim, fazer atividade física, praticar, né? Utilizar o corpo é essencial. Porque todas as, assim, e a mente é muito, a mente é incrível, ela é incrível, porque tudo que a gente vê endocrinamente a gente está funcionando. Se eu vejo um filme de terror, várias coisas vão acontecer, cortisol, nanana. Se eu vejo tudo está funcionando. Por isso que é muito perigoso deixar a criança na frente da televisão, principalmente criança pequena. Porque é como se você estivesse pegando um bonequinho daqueles que tem aqueles com corda, sabe? Enquanto a criança está na frente da televisão, é como se você estivesse dando corda no bonequinho ali. Daí depois ela sai da televisão, ela sai. Blá, 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 daí você fala, nossa, tem hiperatividade essa criança. Mas não, é porque ela ficou ali endocrinamente trabalhando tudo aquilo. E a gente é igual, tá? A gente é igual. Fora que a televisão, a forma como é colocadas as lâminas, né, que vai mudando, tal, não sei o que, vai criando um negócio que cria preguiça na gente, tá? Ficar aqui, eu tô lendo as coisas da Mel Robbins, só pra gente finalizar aqui, ela fala de três coisas que são importantíssimas na vida.
para a saúde, né? Fez podcast com um monte de gente. Daí ela pegou 58 podcasts com pessoas que ela fez com um neurocientista, com um médico, não sei o que, nananã. Três coisas importantes: atividade física, caminhar, correr. Caminhar, na verdade, nem precisa correr, mas tipo 30 minutos por dia, ou 3 horas por semana, uma coisa assim. 2 horas e meia por semana. Ficar postura de equilíbrio, tá? Em um pé só, é, 11 push-ups, assim, isso é ciência, isso aí é tipo coisa comprovada em Harvard, e diminuir a tela, tá? Eu comecei a diminuir a tela, eu botei 1 hora de Instagram, só que eu trabalho aqui, né? Eu botei 1 hora de Instagram, daí agora eu fico me enganando, porque eu vou botando mais 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos, mas já desde ontem para hoje já diminuiu, e é importantíssimo a gente fazer isso, tá? Isso aí é para longevidade. Diz que para ganhar 20 anos, né? Você tem que fazer essas coisas, para ganhar 20 anos de vida, né? Então, cuidar, porque isso aqui tá mexendo demais com a cabeça da gente. A comparação, a velocidade, tá? Depois eu posso passar ali o podcast para vocês, tá? Alguém perguntou qual é essa pesquisa. São várias pesquisas, ela pegou vários podcasts que ela fez com cientistas e tal, e daí juntou nas três coisas mais importantes. E é tipo assim, é muito simples, as três coisas importantes são muito simples, é muito possível a gente fazer. Então é só a gente trazer, né, essa consciência de que é físico, mental e espiritual. Não dá para fazer de outro jeito. Não tem outra forma. Não dá para você estar estrupiado, cansado, com dor, né? Sem dormir, corpo doendo, sem comer. Não tem como, né? Então, Mel Robbins. Eu vou mandar para vocês o Instagram. Então, começamos a nossa temporada da Árvore do Yoga e vejo vocês na próxima aula. Que as raízes vão cada vez mais infiltrando, passando e filtrando a sua vida para que a gente tenha uma boa vida, né? Que a gente se torne livre dentro da própria condição de limitado, a gente se sinta livre. Olha, estão rolando muitos corações aqui. Deixa eu fazer um. Ó, foi assim que terminou a nossa aula, cheia de corações. E a gente faz o Shantipat, a invocação da paz. Então, unindo as palmas das mãos em frente ao coração, elevando o coração, fazendo todos esses pensamentos, essas ideias que ficam rodando, essas palavras em sânscrito ficam rodando na nossa cabeça, para que elas possam entrar para dentro do nosso coração e se tornar ação no mundo. Então, entoamos o Shantipat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Namastê.